Olá, vamos conversar nesse momento sobre a poesia da década de 70. E nessa perspectiva, nós podemos destacar a Tropicália, ou movimento tropicalista, como queiram, que foi um movimento de rupturas não só na perspectiva estética, mas também comportamental. Isso tudo relacionado à música popular brasileira. A Tropicália, ela foi muito criticada na época pelos militantes de esquerda. Eles diziam que os integrantes da Tropicália, eles não tinham envolvimento com a denúncia da realidade brasileira. Ocorre que esses mesmos críticos que atacavam os integrantes da Tropicália, anos mais tarde, pediram desculpas, porque eles, na verdade, não conseguiram captar as intenções daquele grupo. Um grupo formado por Caetano Veloso, Torquato Neto, Gilberto Gil, dentre outros, que procuravam reivindicar ou pontuar aspectos da sociedade brasileira às avessas, com uma linguagem diferente, com uma linguagem não direta, como faziam outros intelectuais, procurando denunciar as situações do Brasil de forma direta. Então, as intenções maiores da Tropicália era mostrar outras complexidades da música popular, né? Mostrar que a nossa canção poderia atingir valores diferentes. Então, a Tropicália, ela vai trazer uma linguagem nova, com novas codificações, mas que em dado momento ela se colocava assim em relação à situação que o Brasil vivia. Não com uma certa militância, como os seus críticos se posicionavam. As canções que despertaram, que despontaram naquele momento, elas foram frutos dos festivais. E aí a gente pode citar duas canções importantes de diálogo com o momento repressor que se vivia no contexto da década de 70, que é a letra É Proibido Proibir, do Gilberto Gil e do Caetano, e a letra Aqui é o Fim do Mundo, do Torquato Neto, que são, pelo próprio título, são sugestivas para se pensar o contexto de insatisfação que se vivia naquele momento. Outra perspectiva de poesia da década de 70 é a poesia experimental, que foi produzida pelos poetas considerados marginais, né? Poesia marginal era uma poesia feita por jovens escritores e intencionava atingir também um público jovem. Lembrando que marginal não no sentido pejorativo, né, daqueles que estão cometendo algum delito. Esse é o sentido pejorativo. Mas marginal no sentido de poetas que estão à margem do círculo do cânone literário, do círculo da cultura elitista. Então, esses poetas marginais, eles davam ênfase nessa contracultura, né, uma cultura do barato, uma cultura que traz uma linguagem ao rés do chão, uma cultura que apresenta uma poesia diferente de tudo que se tinha cultuado no Brasil até então. Então, a ênfase nos haikais, por exemplo, de Leminski, foi algo que foi muito aceito naquele momento por esse público jovem, que era o público intencionado por esses poetas. Dentre esses nomes dos poetas envolvidos nessa poesia experimental, nessa poesia marginal, como queira, além do Leminski, nós podemos citar também Ana Cristina César, Chacal, o próprio Torquato Neto também, né? Ele fazia letra de música, mas ele fazia também poesias.
Nessa perspectiva da poesia da década de 70, nós também podemos citar aqui o nome de Ferreira Goulart, com a poesia sociopolítica. Ferreira Goulart, jornalista, romancista e, sobretudo, poeta. Ele vai escrever 2 obras significativas dentro dessa conjuntura, que é Poema Sujo, uma obra poética com mais de 1000 versos, em que ele vai falar da realidade vivida por essa voz lírica que se coloca, uma realidade de repressão. Ele vai falar das mazelas das pessoas que vivem em condições miseráveis no Brasil, e também ele vai trazer reminiscências da sua infância e adolescência. E esse poema tem uma curiosidade em torno dele, que na verdade é uma obra, né? Poema Sujo é uma obra. A curiosidade é que Goulart estava exilado, estava em Buenos Aires, e ele achava que ia morrer a qualquer momento. Isso ele deu vários depoimentos em torno da gênese dessa obra. Então, com essa situação sem perspectivas, ele decide escrever uma obra em que ele pudesse retratar momentos da sua vivência na infância e na adolescência na cidade de São Luís, que é a sua cidade natal. Então, é uma obra mista, porque além dessas informações sobre o seu passado particular, traz também uma forte marca de uma denúncia social. Uma outra obra importante do Ferreira Goulart é Rabo de Foguete, que é uma obra em forma de prosa, em que ele vai dar esse testemunho de si, falando sobre os percalços da sua vida, desde o momento em que ele começa a ser perseguido pela ditadura militar, passando pelos exílios, né, retratando a sua vivência nos exílios, nas cidades por onde ele passou, na condição de exilado, e também informações sobre a sua vida particular, de vivência familiar e de dilaceramento da família em consequência dessa perseguição política. Então, caríssimos, nós encerramos aqui o nosso encontro, as nossas discussões em torno da relação entre literatura e política. Esperamos que vocês aprofundem essas discussões no material disponibilizado na plataforma. Não esqueçam de participar do fórum e de fazer as leituras complementar, que estão todos lá à disposição de vocês. Até mais!